Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai assistir esse conteúdo, porque ele vai ficar gravado nas minhas redes sociais, no meu YouTube, Instagram, Facebook. Eu não sei que horas que você está assistindo, mas seja muito bem-vindo. Pessoal que está entrando aqui, sejam muito bem-vindos. Vamos lá. Sobre o que vai ser, qual é o tema da nossa live de hoje? Eu e as minhas relações. Mas, Adriana, que tipo de relações são essas que você vai falar? É só relacionamento afetivo? Não vou falar só sobre relacionamento afetivo. A gente vai falar sobre iniciar a nossa live falando das nossas primeiras relações, onde que elas foram criadas? Normalmente no ambiente familiar. Isso se eu não fiquei num abrigo ou fui colocado... fiquei no sistema que a gente chama, né? Mas se eu fui adotada por uma família, se eu nasci e vivi numa família, as nossas primeiras relações são nesse núcleo familiar, o núcleo que é mais próximo. Então sejam todos muito bem-vindos. Como é que eu gostaria de fazer essa live? Ontem eu fiz uma live, foi bem gostosa, porque as pessoas participaram bastante, interagiram bastante, e isso me ajuda a direcionar para as dúvidas de vocês, porque são momentos que a gente não está falando no tete a tete, mas eu consigo ler as suas perguntas e trazer uma luz, um caminho, uma percepção sistêmica que talvez te ajude. Então, quanto mais vocês contribuírem dentro da live, conseguirem se posicionar no sentido de tirarem suas dúvidas, compartilharem suas percepções ou entendimentos, mais rica fica a live. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, então, todos que estão entrando, Elisete, Diane, NB Rosane, Suzana, Thaís, Cláudia, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá. Vamos começar. A primeira coisa que eu queria falar, então, é a família. Eu não consigo tirar o que eu fiz aqui. Ai, como é que eu abaixo aqui? Peraí. Ai, cancela. Gente, eu fiz um negócio aqui que eu não consigo tirar. Vocês estão enxergando bem a live? Tá tudo bem? Só coloca isso primeiro pra mim, pra ver se eu fiz alguma coisa que apareça diferente aí pra vocês. Porque pra mim subiu todos os comentários e invadiu aqui o meu celular. Então vamos lá. Vamos falar sobre a família como um ponto gerador de amor, mas também de muita dor. Obrigada, Ediane. Se tá ok, fico mais sossegada. Por que a família é um gerador de amor, mas também de dor? Muitas vezes, ou na maioria das vezes, o que a gente não entende é que os nossos pais, eles muitas vezes são crianças feridas também. Crianças que viveram uma infância e que sofreram algumas feridas, desenvolveram algumas feridas na própria infância e não aprenderam a lidar com isso, não buscaram ajuda para lidar com isso. E aí fica complicado, né? Porque acaba projetando na criança a própria dor. Como é que ela projeta na criança a própria dor? Então, se os seus pais, por exemplo, eles foram abandonados, foram criados, colocados para adoção, ou viveram em uma família com abusos, com muita agressividade, que feridas essas pessoas desenvolveram, né? Essas pessoas desenvolveram as suas feridas de rejeição, de abandono, né? Minha cachorra, ela gosta de participar de live, é impressionante. Olá, tudo bem? Maia, peraí que eu vou ter que dar alguma coisa pra ela. Ai, meu Deus, vou fazer o quê? Deixa eu pensar. Aqui, ó. Pronto. Essa danadinha, peraí. Vamos lá. Então, esses pais, eles sofreram
as feridas de rejeição, de abandono, ou perderam filhos e se congelaram pro amor. Então, essas pessoas, elas não estavam inteiras, tanto psicologicamente, como a gente fala de emaranhamentos sistêmicos, elas não estavam inteiras na criação, na sua criação, na criação dos próprios filhos. Cris do Gato, como é que você tá? Tudo bem? Laís, oxa, que delícia. Miriam, sejam bem-vindos. Pessoas queridas aí. Faz o seguinte, pega o aviãozinho, gente, chama mais pessoas. Cris, põe o gato aí do seu lado. O gato realmente é o marido dela é o gato. Então, bota o gato aí e eu quero essa dupla aí assistindo. Então, vamos lá, Laís, seja bem-vinda. Vamos falar um pouquinho dessas feridas de rejeição, feridas de abandono, vamos falar um pouquinho da ferida da humilhação. Ontem mesmo, na live de ontem, uma pessoa falou assim, eu sofro muito porque eu quero as coisas tudo muito certas, não gosto de cometer erros, e foi colocando uma série de sintomas. Aí eu perguntei para ela assim, e na sua família, quando você era pequena, eram pais muito exigentes, muito críticos? Como é que eram esses pais? Porque quando você cresce num ambiente de extrema exigência, de alto nível de criticidade, você, para se sentir amado, você não pode cometer erros, você precisa ser a princesinha que sempre está certa, arrumadinha, tudo certinho, né? Olha só, Austrália aqui na área. Seja bem-vinda, guria. Então, se eu vivi numa experiência que eu perdi os meus pais cedo, né? Eu perdi minha mãe cedo, porque pode ter morrido. Eu não entendo como criança que ela morreu. Eu entendo que eu fui abandonada, né? E isso é alguma coisa que marca muito essa criança. Então, essas são algumas. Não é o meu objetivo fazer uma live sobre as feridas emocionais, mas vocês entenderem que o nosso ambiente familiar, o ambiente que eu vivi a minha infância, adolescência, eles vão nos marcar pelo resto da vida, fazendo com que a gente desenvolva relacionamentos, porque esse é o tema da live, que repetem determinadas crenças e padrões que eu aprendi lá atrás, que eu vivenciei lá atrás, que eu criei uma máscara para me proteger. Então, às vezes, dentro de uma relação, isso também acontece, para que eu não me sinta rejeitada com o término de um relacionamento, eu termino antes, ou eu não me entrego, eu não chego a desenvolver um laço mais profundo, né? Então, eu preciso entender que essas feridas que eu tive lá atrás, elas efetivamente vão continuar permeando a minha vida e as minhas escolhas. Bom, aí eu queria entrar um pouquinho com que vocês refletissem o que é que vocês aprenderam na relação entre seu pai e sua mãe e que vocês carregam na sua vida conscientemente ou inconscientemente, que padrões vocês repetem, tá? Então pensa um pouquinho nisso, quais são os padrões que eu repito. Tem um clipe de uma música da Kelly Clarkson que chama Because of You, e aparece nitidamente uma criança olhando brigas entre os pais e ela vivenciando como adulta uma experiência também de muita briga com o parceiro e a filha dela assistindo. Então, inconscientemente, eu repito uma série de padrões. Vocês já ouviram falar assim, nossa, eu julguei tanto a minha mãe que se relacionou com uma pessoa difícil, ou se relacionou com um alcoólatra, se relacionou com uma pessoa agressiva, e eu vou fazer de tudo para que isso não aconteça na minha vida, e aí o tempo passa e essa pessoa pode estar desenvolvendo uma relação com uma pessoa com o mesmo perfil. Então, quando a gente fala do julgamento dentro das constelações sistêmicas, a gente como filho não pode julgar a relação dos pais
porque aqueles são os pais certos para mim. Mas como assim aqueles são os pais certos para mim, Adriana? A gente vem para a vida com uma determinada missão para desenvolver. A gente como alma, a gente como integrante de um sistema familiar. E quando a gente cai numa determinada família, são exatamente esses aprendizados que eu preciso ter para que eu me desenvolva. Ah, mas Adriana, então tá destinado a que eu viva aquilo? Não, você pode experimentar uma experiência que te traga aprendizados e romper padrões. Então, digamos, Adriana, na minha família tem muitas mulheres que são amantes, tem muito triângulo amoroso, tem muita traição. E aí, quando eu me deparo com a minha história, eu tô percebendo que eu tô vivendo triângulos amorosos, que eu tô vivendo processos de traição, né? Então, como é que eu saio disso? O primeiro movimento para eu sair disso é um movimento de eu entender quais são os padrões que eu estou repetindo, tá? Que tipo de padrão eu tô trazendo dessa minha experiência dentro daquela família e da carga sistêmica que eu recebi ao nascer naquela família. Então, quando eu digo que uma pessoa ela tem a missão de família, cada pessoa ela entra naquela família com uma missão específica de curar algo dentro daquela família, tá? E aí bate nos ensinamentos básicos de Bert Hellinger, que são os princípios do amor, ou as 3 ordens do amor de Bert Hellinger. Coloca aqui para mim quem sabe quais são essas 3 ordens do amor. Quais são as 3 ordens do amor de Bert Hellinger? Se você me segue aqui há algum tempo, você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Não tem como você não ter ouvido falar. Então, escreve aqui para mim quais são as 3 ordens do amor e se tem alguma delas que você tem entendimento que seja mais simples ou mais difícil da gente cuidar para que não aconteça, né? Pertencimento, isso, ordem, o hierarquia, né? Pertencimento e equilíbrio de troca, é isso mesmo. Então eu vou falar dos 3 princípios do Bert Hellinger, mas focando agora exclusivamente em relacionamentos afetivos, tá bom? Então vamos falar do primeiro deles, que é o pertencimento. Como é que acontece a questão do pertencimento? Eu vou falar uma coisa agora para vocês, e que muita gente, normalmente em sala de aula, eu vejo as pessoas torcerem o olho. Quem é que pertence ao meu sistema? Quando a gente fala hierarquia, pertencimento e equilíbrio de troca, Miriam. Faltou equilíbrio de troca. Vamos falar de cada um deles, é isso mesmo. Quando eu me uno a uma pessoa e tenho um relacionamento com muito vínculo emocional, ou que eu crio uma família, eu me vinculo a esta pessoa, eu fico vinculada a esta pessoa, e ela passa a fazer parte do meu sistema. Então vamos lá, vou dar um exemplo bem simples. Fui lá, conheci uma pessoa, casei com essa pessoa, tivemos um filho e nos separamos. Essa pessoa com a qual você casou e teve o filho, ele pertence ao seu sistema e você ao dele para sempre. Mas como assim, Adriana? É só você pensar que você vai ser avó dos mesmos netos que o outro, que o seu parceiro, né? Então, essa vinculação eu preciso entender. Então, vou abrir um pouquinho agora para que vocês entendam quem pertence a um sistema familiar. Então, partindo de mim, meus irmãos, meus pais, irmãos dos meus pais, avós, irmãos dos meus avós, bisavós, irmãos dos meus bisavós e assim sucessivamente.
Crianças perdidas, abortadas. Oi, Ideia, tudo bem? Boa noite. Crianças perdidas ou abortadas propositalmente ou espontâneo fazem parte do sistema. A alma ocupa um espaço naquele sistema. Pessoas que foram prejudicadas ou que alguém do meu sistema prejudicou também ficam conectadas dentro do sistema. Então, minha família pode ter feito fortuna a custas do sofrimento de outras pessoas. Essas pessoas se conectam ao meu sistema. Então, eu não vou... Aqui no meu objetivo não é dar um aulão. Tem aulão de 1 hora que eu falo dos conceitos básicos aqui ou no meu canal do YouTube, tá? Tanto no meu Insta como no canal do YouTube. Vocês encontram conteúdo. Mas então essas são as pessoas que fazem parte, incluindo ex-cônjuges, ex-parceiros. Muitas pessoas ficam conectadas com um primeiro amor do pai ou da mãe, uma pessoa que se sentiu prejudicada, lesada emocionalmente, financeiramente, fisicamente, e que esse relacionamento terminou em maus termos. Essa pessoa fica conectada no meu sistema. Então, muitas vezes eu fico conectada com esse primeiro amor, por exemplo, do meu pai, entro no lugar da minha mãe ao lado do meu pai e eu gero uma rivalidade com a minha mãe, né? Então, esses processos são inconscientes. Como é que eu saio disso? A constelação ajuda você a entender que naquela relação você é filha, né? Que você não é parceira do seu pai. Então, eu preciso ir para o meu lugar. E aí entra também a questão da hierarquia. Tudo que veio antes precisa ser respeitado. Então, quando a gente fala de relacionamentos afetivos e eu começo um relacionamento, por exemplo, com uma pessoa que já teve um casamento, que tem filhos desse casamento, né? Que lugar eu ocupo dentro desse sistema? Eu ocupo o lugar de segunda esposa. E se eu tiver filhos com essa pessoa? Ele tem filhos que vieram antes, que antecedem hierarquicamente, que tem precedência, e tem a primeira esposa e tenho eu como segunda esposa e os nossos filhos. Então, pode ser o meu primeiro filho, mas o segundo ou terceiro do meu parceiro. Então, esse entendimento do meu lugar correto dentro da relação, ele é essencial para que a gente consiga ter uma relação harmoniosa. Mas, Adriana, e se eu não quero mais que meu marido dê atenção, que fique preocupado a todo tempo com o primeiro filho, porque agora eu tô grávida e ele tem que olhar para a família que ele está construindo? Concordo que ele tem que olhar para a família que ele está construindo, mas existe o que é precedência e o que é prioridade. Então, se esse parceiro hoje está construindo uma nova família, você tem prioridade, mas você não pode se arrogar dessa prioridade e anular toda a importância da precedência do que veio na vida dele antes, tá? Outra coisa que é muito comum dentro de relacionamentos e que causam muitos conflitos é a questão de eu entender que quem chegou antes na vida do meu marido foram os pais dele, né? Foram os avós dele, foi a família dele, os irmãos dele. Então, quando eu entendo que eu cheguei depois, olho com amorosidade aquela família, não olhando como a minha família sendo melhor que a deles, ou fazendo movimentos para afastá-lo desta família, eu crio mais harmonia dentro do meu sistema familiar. Gente, vamos lá. Eu quero saber dúvidas e perguntas até aqui. Contem para mim que insights vocês estão tendo e se vocês têm alguma dúvida ou alguma pergunta, tá? Então, eu já falei sobre ordem de pertencimento e já falei sobre a hierarquia.
E agora eu vou falar sobre equilíbrio de troca nas relações. Enquanto isso, vão mandando as suas perguntas e eu vou respondendo essas perguntas. Pega o aviãozinho, chama mais pessoas para virem para a live, que o assunto sou eu e as minhas relações. Então chama as pessoas para a live, que essa live pode ajudar aí as pessoas a entenderem como que tá as suas relações com a família de origem, a sua família atual, com parceiros afetivos. Então essa é a live para que vocês possam explorar esses aspectos aí. Bom, vamos lá. Deixa eu ver. Depois de uma separação sem filhos, me diga quanto tempo demora um divórcio energético. Independente de ter filho ou não, você teve uma relação profunda com essa pessoa. Eu não gosto muito desse termo de divórcio energético, isso é alguma coisa que tá pintando aí na internet. Mas se eu puder resumir, qual é o ponto que você pode sentir que tá liberada, né? Quando você olhar com amorosidade para a pessoa que conviveu com você, respeitando os processos dessa pessoa, as falhas dessa pessoa, entendendo o porquê, inclusive, que ela cometeu essas falhas. Quando você olhar para você e olhar para suas próprias falhas, entender o porquê que você teve determinadas ações também. Então, olhar com amorosidade para essa história e dizer sim para essa história, né? E liberar o outro para a vida e se liberar para a vida. Então, quando você sente que, quando a gente monta uma constelação e faz esse exercício, né, que tem essas falas de cura, as pessoas, elas falam assim, nossa, saiu um peso de mim, eu tô me sentindo leve, aliviada, pronta para seguir a minha vida, né? Nesse aspecto, talvez esteja próximo da sua pergunta, né? Então, eu honro a minha história com essa pessoa, independente de ter filho ou não. Eu honro os aprendizados. Eu agradeço por ela ter compartilhado a vida dela por esse tempo. Eu olho com amorosidade as falhas que essa pessoa teve e olho com amorosidade para as minhas falhas. Eu deixo com o outro a parte que lhe cabe e carrego comigo, sinto muito da minha parte. Então, nem o outro é só o responsável do término de um relacionamento e nem eu sou a única responsável pelo término de relacionamento. Quando a gente inicia um relacionamento, a gente não sabe, mas não é só o amor e o sexo que me une àquela pessoa. Existe uma missão de servir o outro para a cura da alma do outro e da cura do sistema familiar do outro. Então, as relações afetivas é o nosso segundo grande núcleo de aprendizados, com suas dores e com seus amores, assim como a família. O primeiro grande núcleo é a família, o segundo grande núcleo são as relações familiares. Nelas a gente coloca à prova o nosso melhor e o nosso pior muitas vezes, né? Porque também são pessoas imperfeitas se relacionando, também são pessoas feridas se relacionando. E quando eu encontro uma pessoa que a gente chama hoje de relacionamento tóxico, eu não gosto de alguns termos que se usam, tá? Mas eu falo aqui porque fica mais fácil entender. Relacionamento tóxico é quando o outro tem a capacidade de me engatilhar e fazer com que eu tenha o pior dos meus comportamentos, que eu seja ao lado dessa pessoa a minha pior versão, né? Isso para mim é de uma toxicidade enorme. Quando as pessoas falam assim, Adriana, o que você espera de um relacionamento, né? Um dos fatores que eu espero de um relacionamento é que ele permita que eu seja a minha melhor versão. Eu conheço hoje qual é a minha melhor versão. Então, eu não quero viver um relacionamento que eu não me sinta segura, que aquela pessoa me maltrate,
que me humilhe, que eu não quero, que não me dê segurança de que realmente está comigo. As mulheres, no fundo, gente, eu não sei se vocês já pararam para pensar, eu reflito muito sobre isso, né? Eu reflito muito sobre isso. E as mulheres, no fundo, o que elas querem numa relação é segurança. Segurança financeira, sim. Segurança emocional, sim. Segurança de que se acontecer alguma coisa, você tem um porto seguro onde você pode se recolher, né? Então, basicamente, o que a mulher espera dos homens é isso. E o que a gente tem visto hoje são homens extremamente imaturos emocionalmente. A gente tem visto muitos homens que deixam as mulheres completamente inseguras de que efetivamente estão comprometidos com aquela relação, e aí os relacionamentos vão ficando fluidos, né? Assim como tem uma série de comportamentos das mulheres hoje que eu acho que são absurdas, né? Que inverteu muito o papel de sexualizar muitas relações, de conquista, de coisas que são mais do masculino, né? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, ó. Peraí. Já separei, tem 9 meses e me sinto livre. Então, já fez o seu exercício. Qual seria o termo certo? Divórcio energético? Para substituir o termo divórcio energético? Não tem certo e errado. Eu acho que eu entendi o que você quis dizer, você se comunicou, eu só não gosto desse termo, né? Eu gosto muito de usar a questão de me liberar amorosamente, liberar o outro amorosamente, para que cada um siga a sua vida. Eu gosto mais da palavra liberar, tá? Mas não tem certo e errado, não. Eu entendi o que você falou e isso que importa na comunicação. Deixa eu ver aqui da Medina. Em caso de ser uma mais nova e família com conflitos entre outros irmãos, pai e mãe, como devo me colocar? Posso tentar amenizar ou saio do meu lugar fazendo isso? Sim, provavelmente você saia do seu lugar fazendo isso, né? Então, aquela filha mais nova que quer salvar todo mundo, né? Você pode ter conversas de irmãos, das suas percepções, de como você enxerga, chamar os irmãos, mas não num tom de eu sei o que é certo, é isso que você deve fazer. Compartilhar a sua percepção. Eu tô vendo que tem muito conflito, eu percebo que quando você age desse jeito, você gera discordâncias com o pai e com a mãe. Será que não tem outra forma da gente conduzir isso? Então, não é que você não possa fazer nada, né? Você pode ter conversas de irmãos adultos, de colocar suas percepções, de falar como você enxerga, de falar e de mostrar com as suas ações como você age, sabe? Então, se tem muito conflito entre pai e mãe e os filhos mais velhos que você, mostre uma forma diferente de agir, né? O mais novo, o que ele não pode é se arrogar da prepotência de saber o que é melhor e impor o que ele acha melhor para o pai, para a mãe e para os irmãos mais velhos. Medina, eu ajudei um pouquinho? Então, conta pra mim. A constelação ajuda a colocar isso em ordem, sabe? Não é um processo fácil. Quem prejudica alguém da família por dinheiro, como emocionalmente ocorre com essa pessoa? Quem prejudica alguém da família por dinheiro, como emocionalmente ocorre com essa pessoa? Não sei, não sei se eu consigo responder, porque deve ser alguma coisa pessoal, e eu vou responder de uma forma genérica, né? As pessoas cometem erros e podem prejudicar outras pessoas. E aí eu deixo com ele a consequência dos atos dele. E por que eu tô dizendo isso? Porque se eu não fizer isso, mas me protegendo que eu não seja prejudicada de novo, tá? Então eu também tenho que me proteger para não deixar aquela pessoa, por exemplo, eu tenho um pai que vive se metendo em dívida e eu sempre fui lá e paguei, e eu tô numa posição que eu não consigo mais pagar,
né? Então, eu olho com amorosidade o processo daquela pessoa, mas eu não permito mais que as ações dele interfiram na minha vida. Só que tudo isso, eu preciso fazer um trabalho, porque não é só falar, né? Energeticamente, eu não posso ficar com ódio, com raiva, com mágoa, né? Porque quando eu desenvolvo a mágoa, né, eu me aprisiono naquela relação. Então não é só o outro lado, é o meu lado também. Então olhar as dificuldades que essa pessoa tem, que traz para esse sistema familiar, olhar com amorosidade, não julgar. Muitas pessoas, e as mais complicadas e as mais problemáticas, elas estão conectadas com algo muito maior dentro do sistema familiar, uma missão muito difícil que talvez eu nem teria força para fazer isso. Mas quando eu me grudo aquilo com raiva, com mágoa, eu fico presa àquilo. Então, voltando um pouco da questão do divórcio energético, digamos que eu tenha sido traída. E quanto mais eu remoo aquela traição, mais raiva, mais ódio eu fico, mais eu fico conectada energeticamente com essa pessoa. Então, qual é o processo? Eu me trabalhar, eu me fortalecer, entender que eu também tenho as minhas falhas e olhar para mim com amorosidade, e entender que o outro tem as suas falhas e colocar limites, né? Então, se tem uma pessoa que frequentemente prejudica, eu estabeleço limites, né? Existe dentro da família, a gente tem que aprender às vezes a desenvolver uma distância amorosa, né? Uma distância onde a vida inteira... vocês assistiram? Ai, como é que é? I can... Ai, como que chama? Eu coloquei a indicação desse filme. É um menino que ele sofre assim muita agressão por parte do pai. É um filme e ele é cantor. Depois ele se desenvolve na carreira de cantor e é com aquele, acho que ator Dennis Quaid, que dá um show de interpretação. I Can Only Imagine. Eu acho que é isso. I Can Only Imagine. É um filme que vale a pena. E aí esse pai, ele se afasta desse pai, vai viver a própria vida, né? Porque o pai tinha comportamentos muito destrutivos também, autodestrutivos. E num determinado momento eles se reconectam, esse pai tá para morrer. E ele vai cuidar desse pai e percebe que esse pai realmente conseguiu mudar algumas percepções e entendimentos, e eles se reconectam e ele consegue tirar do corpo dele toda aquela mágoa. A mágoa, o rancor, gente, aprisiona com uma violência para uma vida inteira, às vezes. Eu já fiz constelações uma vez com uma senhora, ela queria porque queria fazer constelação, a família falou, mas adianta? Eu falei, olha, gente, uma mulher de 80 e poucos anos é muito difícil, não é que não dê para resolver, mas é muito difícil, tá tudo muito enraizado ali. Ela tem que encontrar soluções para estar mais em harmonia, e ela tinha mágoa dos irmãos, né? Muita mágoa dos irmãos, então são décadas de mágoas dos irmãos. A constelação às vezes ajuda a gente a olhar com outros olhos e ter mais tranquilidade, inclusive para tocar a vida a partir daí, né? Déia, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, me responde se eu respondi, tá bom? Segurança, exatamente. Isso, Déia. A gente espera do masculino segurança. Eu acho que essa é a palavra que mais descreve, né? O que a mulher espera de um homem, do masculino. E ela não tem encontrado, e ela também, a mulher, se desvirtuou do papel do feminino, sabe? Ela também se desvirtuou muito desse papel, ficou com o yang, o lado masculino muito saliente, não dando espaço para o masculino também. Então a gente tá com os relacionamentos meio numa fase bem complicada, né? É como se o masculino e o feminino ainda não se reencontraram numa nova realidade, né?
Olá, Deia, gratidão, você está me iluminando, espero que eu tenha ajudado. Vamos ver aqui, deixa eu ver se tem mais. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Eu empresto dinheiro, deixa eu ver. Obrigada, Dri. Ok, a Edna respondendo. Ai, meu Deus. Gente, peraí, deixa eu baixar isso aqui. Tá muito ruim de enxergar. Emprestei dinheiro ao meu parceiro. Peraí. Deixa eu dar aqui, deixa eu ver. Como posso achar pouco tratando com amorosidade os meus irmãos, irmãs e cunhadas. Como posso saber que estou tratando com amorosidade? Tá, peraí. Obrigada por compartilhar comigo, você me ajuda muito. Deixa eu ver. Van, seja bem-vinda. Sim. Abusadores querendo mães. Então, mas se eu me conecto com um abusador, eu tenho aspectos em mim que eu preciso olhar, né? Em que medida esse abusador supre algo em mim? Porque se não suprir, eu não me permito viver uma relação dessa, né? Abusadores, eu não sei em que nível que tá acontecendo, né? O que aconteceu, ou o que você vivenciou. Ó, você quer participar? Ela quer participar da live, então eu tenho que ter uns brinquedos aqui. Ó, vem, ó, pronto. Aí é a chave fechadura, né? Eu só me relaciono com o abusador se eu tenho componentes em mim que não estão bem trabalhados. Seja questão de auto-amor, seja ferida de rejeição, seja ferida de abandono. Então eu me submeto a uma relação abusiva porque eu tenho uma ferida de abandono que eu preciso fazer de tudo para ser amada. Eu preciso ser boazinha, eu preciso aguentar tudo. Então, relação é chave e fechadura, né? Nunca tá de um lado só, tá bom? Isso precisa ficar bem claro aí para vocês. Gente, a gente tem mais um tempo de live e vocês estão perguntando bastante, isso ajuda? Pega o aviãozinho, chama mais pessoas para virem para a live para que a gente vá trabalhando. Bom, deixa eu tentar achar mais perguntas aqui, tá? Obrigada por compartilhar comigo, você me ajuda muito. Como posso saber que estou tratando com amorosidade meus irmãos, irmãs e cunhados? Nossa, Cida, como que eu posso saber? Eu sei quando eu sou áspera, ríspida, e eu sei quando eu sou amorosa. Mas se você não tem certeza, pergunta. Você pode perguntar, né? Você pergunta como é que você acha que você trata cada uma dessas pessoas. Chega para eles e fala assim, ó, tô fazendo um exercício de autoconhecimento e eu queria saber como é que você me enxerga e como é que você enxerga a nossa relação. Você enxerga que eu te trato de uma forma amorosa ou como é que você enxerga isso? Eu não tenho como te responder essa pergunta sem ser fazendo você perguntar para eles, porque para mim é tão nítido quando eu sou amorosa e eu sei tão fácil quando eu sou ríspida, quando eu sou sarcástica. Eu sou um ser sarcástico, extremamente agressivo, né? Então, umas piadinhas que até meu lábio entorta, igual do meu pai, eu percebo, né? Então, um pouquinho de exercício de autopercepção e se não, vai perguntar para eles, tá? Pergunta. E se você perceber que você tá errando, reconstrói isso. Tem o que eu chamo de conversas difíceis aí. Bom, vamos lá, estão entrando. Deixa eu ver quem mais aqui. Eu emprestei dinheiro ao meu parceiro e ele não me pagou, já estamos separados. Pergunta, eu devo cobrar e já cobrei. O outro se esquiva e mente não assumindo a dívida. Guria, é o seguinte, eu tenho algumas coisas que eu pergunto assim, vale a pena isso? Eu tive eu sei que você está falando de um parceiro afetivo, mas eu tive uma pessoa que alugava o meu espaço, né? E ele ficou me devendo uns 6 mil reais.
E eu tinha toda a documentação para entrar com o processo, tinha promissória, tinha tudo. Aí eu virei e pensei assim, esses 6.000 reais vai valer a minha intranquilidade? Ou eu prefiro abrir mão desses 6.000 reais e ter paz de espírito e me desconectar e entender e deixar para a vida as consequências dos atos dele, sabe? E aí eu resolvi não chutar cachorro caído, sabe? Porque eu sentia que era um cachorro caído. Então, eu já tive namorado que ficou me devendo dinheiro também. Eu já tive, né? Eu acho que vale como um aprendizado pra gente também entender algumas coisas. Mas eu vou te falar, eu prezo muito a minha sanidade mental. E quando eu falo de me liberar, é realmente me liberar. E se um dia a vida trouxer esse dinheiro, e se um dia ele... eu não sei qual é o volume, qual é o valor e o quanto isso impacta na sua vida, né? Mas se for por pouca coisa, eu sinceramente... vai embora e vai com Deus e fica com as consequências de ter me lesado, né? Eu não quero isso para mim, né? Então eu acho que depende muito desses fatores aí, valor, do quanto isso impacta na sua vida, né? Como devo proceder para receber esse dinheiro, pois é fruto de meu trabalho e esforço? Essa é a única questão que tenho com esse amigo, parceiro. Obrigada. Acho que eu já respondi. Avalia prós e contras, inclusive da sua paz de espírito, de mexer com isso ou não, tá bom? Gratidão, você está me iluminando, sim, ajudou muito. Segurança emocional e financeira, sim. Quando a gente não tem do parceiro a segurança emocional e financeira, o que acontece? A gente... É um termo que eu uso, não costumo usar em live, mas a gente assume o masculino da relação, né? Então é como se a todo tempo eu batesse o pau na mesa, sabe? Eu como mulher batesse o pau na mesa. E aí eu começo a perder, inclusive, a admiração pelo meu parceiro, né? Então é uma questão bem séria, porque me leva para um patamar de perder a admiração. Mas existem todos os outros fatores que envolvem esse relacionamento e que precisam ser avaliados, né? De que forma talvez eu o estimule a entender essa minha necessidade e o estimule a ter este papel, porque também existe uma coisa, quando eu assumo, o outro se acomoda, sabe? Eu lembro que eu tratei uma pessoa e ela falava assim, eu que cuido da minha filha sozinha, meu marido não tem como contribuir. Eu falei assim, então, você deixa ele perder o valor e a importância dele como pai. E aí ela teve uma conversa e ele se virou nos 30 para conseguir começar a contribuir mais com ela. Então, às vezes eu tenho que me recolher do masculino e apoiá-lo e acreditar que ele pode ser um aporte financeiro dentro da relação e que isso traria admiração. E aí eu me coloco à disposição para ajudá-lo nessa trajetória. Então não é alguma coisa que tenha que ser rompida, mas é um processo que pode ser construído de uma forma diferente. Então eu me recolho do masculino, entrego para ele o papel do masculino e falo, eu tô junto com você. Como é que a gente vai resolver essa situação? Né? Como é que você vai gerar mais dinheiro? Como é que nós vamos ter uma entrada financeira? O meu trabalho não tá dando dinheiro, vai fazer churrasco de fim de semana. Vai fazer evento de churrasco, vai ser Uber, vai fazer alguma coisa para complementar. A mulher e a relação precisam de um homem que traga essa questão, tá? E cabe à mulher dar o apoio para que ele se sinta forte o suficiente para dar esses passos. Então, aí eu me recolho desse masculino. Tá fazendo sentido, Déia? Tá fazendo sentido? Eu sei do que você tá falando.
Eu entendo, eu conheço, né? Conheço. Então me fala, tá? As pessoas têm N fatores aí importantes e que devem ser válidos, mas aí eu não posso dizer que para a mulher a questão financeira do masculino não seja importante. Isso não quer dizer que a mulher queira o dinheiro do marido, que a mulher queira o dinheiro, ela quer que ele arcaicamente, né, mantenha essa questão da segurança, tá? Se você permitiu que alguém ocupasse o lugar do outro, como liberar... Déia, me fala se eu respondi. Se você permitiu que alguém ocupasse o lugar do outro, como liberar essa pessoa para conviver melhor? Não sei se eu entendi. Se você permitiu que alguém ocupasse o lugar do outro, como liberar essa pessoa para conviver melhor? Então, vou pressupor, Miriam, você completa, está certo. Se você permitiu que o seu filho fosse ou se transformasse no seu parceiro com a ausência do pai dele, como é que você libera esse filho para seguir a vida e poder conviver melhor? Chegando e falando, olha, eu tenho feito vários trabalhos de autoconhecimento e tenho percebido que por amor eu deixei você ocupar um lugar do masculino na minha vida, né? Como um parceiro, como meu parceirão. Eu não sei se é isso, Miriam, mas eu te conheço um pouco. Eu imagino que seja essa a sua pergunta. Se eu estiver errada, você me redireciona aqui e eu amplio. Então é chegar e conversar com essa pessoa, entender que você errou. Você errou, que você não tinha um nível de consciência do processo que você estava fazendo, que você não tinha um nível de consciência de ter colocado esse peso enorme nas costas desse filho, tá? E você também se desculpar, se perdoar, sabe? No sentido de se liberar de uma culpa de que você não tinha esse entendimento, tá? Esse é um primeiro grande passo. Me responde se fez sentido para você, tá bom? Vamos lá, gente. Pega o aviãozinho, chama mais pessoas. Aprendi esse equilíbrio na constelação entre o masculino e o feminino, né, Lígia? Da Nova Eventos. A Lígia, eu tive algumas conversas bem sérias com ela, né? Ela fala assim, ai, você vira esses olhinhos para mim? Você fala, organize-se, né? E eu falo outras coisas além do organize-se, né? Não é mesmo, Lígia? Eu falo outras coisas, né? E realmente a Lígia é uma mulher extremamente poderosa, com muita energia de realização que vem do masculino, e ela atropelava o marido dela, e eu dei uma chinchada nela assim, numa boa, amorosamente, e isso fez toda a diferença para a relação dela, não é isso? Lígia, compartilha com a gente aí. Deixa eu ver aqui. Cuido dos meus pais, hoje me vejo como mãe deles. Nessa situação, como mantenho meu papel de filha? Você tem que voltar para o seu espaço de filha e falar, mãe, pai, eu vejo a força de vocês, eu respeito a força de vocês. E tudo que eu faço hoje é em retribuição de tudo que eu recebi de vocês. Então, como filha, eu retribuo com amorosidade o que vocês fizeram por mim. Como filha. Fez sentido, Van? Essa é uma frase que você tem que falar como um mantra na sua vida. Porque muitas vezes o papel se inverte. Não caia na armadilha de virar mãe da sua mãe e mãe do seu pai. Você pode retribuir com amorosidade. Retribuir como filha, como a filha que cuida nesse momento que eles não podem mais se cuidar sozinha, tá? Então é uma retribuição. Eu vejo a sua força, então não olhar para eles na fragilidade da idade, mas olhar pela força do que eles trilharam na vida, do que eles construíram na vida, na formação ética que você recebeu deles, seja lá do que for, né? Então você olha para a força, não para a fragilidade da idade. Quando você fizer isso, você volta
de uma forma mais suave para o seu papel de filha. Van, coloca aí se você se fez sentido para você, coloca aí, tá? Tem horas que a gente precisa perder para ganhar. Deia, eu não sei do que você está falando. Você está falando do que eu expliquei da questão da dívida, isso? Da outra pessoa? Ok, eu vou seguir. Ok, guria. Vamos lá, exatamente. Gratidão, Adri. A Maria Fogo responde uma pergunta lá em cima. Segurança. Se não der para conversar, Miriam, eu já te dei essa resposta no workshop, né? Se trabalha no que cabe a você, né? Se trabalha no que cabe. Entenda onde que você errou, vai limpando as suas questões, vai agindo de forma diferente, vai olhando sem julgamento para essa família que ele construiu, né? Vai apoiando essa nora, vai agindo de forma diferente que as coisas vão mudar. Eu tenho certeza, só que você precisa fazer e dar esses passos. E não é ficar só com frasinha de constelação que isso não vai resolver. É a ação. É a ação, né? Muda primeiro. Talvez você tenha um passo que tem que dar passos antes, internamente, de sentar e conversar. Talvez tenha se destruído de tal forma a relação que não existe espaço para conversa. Então, mude a relação através de ações menos julgadoras, menos vitimistas, tome propriedade da sua vida, faça suas escolhas, né? Se coloca como adulta, olha para sua criança ferida e entenda que você hoje não é mais uma criança. Então tem vários passos ainda aí, Miriam, né? Não se acomode no não dar para conversar, tá? Olha lá, a Lígia respondeu sim. Vamos lá, gente, vai chamando, pega o aviãozinho, vai chamando pessoas. Olha lá, a Van disse que fez sentido. Resposta das suas explicações, ok? Se não der para conversar com a pessoa, qual mantra? Aí, ó, falei antes dela falar. Esquece essa coisa de mantra, Miriam, pelo amor de Deus, é ação. Ação. Eu preciso agir diferente. Eu preciso agir diferente. Eu preciso pensar diferente. Eu preciso me relacionar de forma diferente, né? A internet traz umas coisas que é difícil depois tirar da cabecinha de vocês. Não tem um mantra, não tem uma coisa que vai solucionar, é ação. É ação. Olha lá. Eu disse. Eu sei que as pessoas às vezes não vivem em processos fáceis, que estão em sofrimento, mas faz parte. Vão dar tantas... As pessoas que se colocam como vítima das situações que vivem, elas nunca vão sair dessa situação. E eu falo isso nos meus workshops. Eu não tenho como ajudar uma pessoa que é vítima da própria ação, né? Da própria... achar que o problema está no outro. Eu não dou conta disso, eu não consigo nem acessar. Porque as pessoas que estão, e eu falei isso ontem na live de ontem, as pessoas que estão num processo de vitimização, de que as coisas não vão bem, não tomam ação. Não tomam ação na própria vida. Não tomam posse da própria vida. E não é outra pessoa, e não é uma frase, e não é nem ir fazer a constelação que vai resolver. Tem tanto processo anterior a isso que precisa cair de ficha, né? Pessoal, vamos lá. Nosso tempo está terminando. Mandem suas últimas perguntas. Coloquem aqui o que vocês acharam dessa live, né? Coloquem as suas perguntas, seus questionamentos. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Terminei um relacionamento de namoro que existia muito amor, mas ele não deixava a ex-esposa.
não deixava a ex-esposa. Então, quando a gente... Eu não vi o nome da pessoa que perguntou isso. Quando eu vivo um relacionamento onde ele não encerrou um processo ainda, eu preciso entender esse momento da pessoa e, na medida do possível, apontar caminhos que ele possa se trabalhar nessa questão de fechar, né? Fechar um ciclo. Eu lembro que uma vez eu fui num casamento e a noiva sentou vestida de noiva do meu lado na mesa e falou assim: eu só tô casando hoje por causa da Adriana, né? Ela foi constelar, ela estava num relacionamento e ele tinha tido um relacionamento antes de 20 e poucos anos e ele não estava preparado para uma total entrega para aquele relacionamento que ele estava naquele momento. E eu falei assim: se você amar esse homem, você vai ter que entender o momento que ele está, qual é o processo que ele está. Hoje ele ainda não está disponível para você. E vocês sentam e conversam sobre isso. E busquem ações juntas sobre isso, né? E eu sei que no final deu tudo certo. Os dois já fizeram constelação comigo, os dois já fizeram trabalho de coaching comigo, estão casados, são um casal lindo e maravilhoso. Mas é preciso encerrar ciclos para começar um novo, encerrar ciclos de uma forma respeitosa, amorosa, para que eu esteja livre para começar um outro. O que a gente vê hoje em dia nessas relações fluídas são as pessoas emendando um relacionamento no outro e isso está fadado ao fracasso mesmo, né? Eu não encerro um processo. Suas lives sempre contribuem para meu crescimento. Você é maravilhosa. Ô, Lucinéia, querida! Lucinéia é minha mentorada também. Maravilhosa. Então vamos lá, mandando as suas perguntas aqui ou me falem como é que vocês estão achando dessa live. Eu queria 2 minutinhos com você e eu volto a responder as perguntas, tá? Eu vou começar dia 29 de julho o curso do Essentials. Esse curso do Essentials são 4 segundas-feiras seguidas, online ao vivo, onde é feito um mergulho nas 3 esferas. A minha esfera do eu, minhas crenças, meus emaranhamentos, as minhas esferas relacionais, eu, minha família, eu e os meus amigos, eu, meu trabalho, né? E o terceiro sou eu na minha carreira, no meu propósito de vida. Então, é um curso extremamente profundo, onde vocês vão ter aulas gravadas indicadas para vocês assistirem, para complementar, porque a ideia do momento que a gente está junto é eu efetivamente ajudá-los a dar passos nas suas vidas, trazer novas visões, trazer como uma mentora sistêmica caminhos que funcionam, né? Sistemicamente. Então, é imperdível, né? Me procurem quem tiver interesse, me manda um DM, me manda um WhatsApp, eu mando o link onde tem todas as informações. Vai começar na próxima segunda-feira, dia 29. É imperdível, tá bom? Ó, tudo que eu escutei hoje em sua live foi uma virada de chave em minha vida profissional e pessoal. Através das constelações, aprendi o meu lugar de filha, esposa e principalmente em minha vida, na minha volta profissional. Olha que lindo! Ai, coisa fofa! Eu vou até tirar um print. Peraí. Ai. Acho que eu consegui tirar um print. Depois eu vou pôr lá no Stories. Pessoal, esse curso, ele é imperdível. Ele tá num valor, assim, absurdamente desproporcional ao que vocês vão receber, tá? Ele é realmente transformador. Quer poupar anos de terapia, vem fazer esse curso. Ele é um mergulho na sua história, nas suas crenças, um mergulho nas suas relações, onde vocês vão conseguir ganhar forças, entender todos esses bastidores da vida de vocês e ganhar força para irem para a vida de vocês, tá bom? Lucinéia, manda um WhatsApp para mim, que você tem meu WhatsApp, manda um WhatsApp, eu mando o link, tá bom? São 4 encontros online ao vivo, onde a gente vai destrinchar
toda essa história de vocês. Então, durante o nosso encontro, eu não dou aula, eu não explico, eu não dou conceitos. Para tudo isso tem aula gravada que eu indico vocês assistirem. É realmente para ajudar vocês a movimentar a sua vida. Eu não acredito em conhecimento sem ação. Isso não existe, né? A transformação só vem com o conhecimento e a ação na própria vida. E a ideia é efetivamente colocar vocês em movimento com esse curso. Então, me chama, começa segunda-feira que vem. Pessoal, já tá dando o horário. Alguma pergunta, alguma dúvida? O valor tá 12 de 40 e poucos reais, tá? 12 de 40 e poucos reais, não é nem 50 reais, 48, alguma coisa assim. É um valor, é imperdível, tá? É uma forma de da gente poder ficar mais próximo, entender a história de vocês conseguirem dar passos, tá bom? Gostaram da nossa live? Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e a gente se fala. Espero que a gente possa estar próximos aí nesse curso que começa na próxima segunda-feira, tá bom? Beijo enorme, fiquem com Deus. Tchauzinho. Lucineia, manda recado pra mim, tá? Tchau.